Saudos irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que nos é concedida, né, irmãos? Estarmos aqui, a oportunidade de estar lecionando a segunda lição deste segundo trimestre do ano 2020. O título da lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O textual diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais, né? Uma bênção aí para nós, né, irmãos? Vamos entrar na introdução aqui. Não vamos ler a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 1, 3, 4, 9 a 14. Nós não vamos ler para ganharmos tempo, tá, irmãos? A introdução diz assim: Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Veja, irmãos, ele vai abordar três coisas aqui especiais para o povo de Deus, né? Que são a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então, Deus, a sua grandeza, a sua excelência e a perfeição do seu projeto para as bênçãos nossas, para a bênção do povo que ele escolheu. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída, né, irmãos? Nós vemos que a partir do Éden lá que o homem pecou, o homem se afastou de Deus, né, mas o propósito de Deus sempre foi reconciliar com a humanidade. Em todo o tempo Deus quis trazer para junto de si o homem, né, irmãos? O homem caído, o homem vivendo no pecado. Sempre o propósito de Deus foi esse, né? Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estiver oculto desde todos os tempos. Então esse mistério que vai ser revelado nessa carta, né, irmão, revela, e a alegria de Paulo, né, ele se alegra de Deus ter revelado agora em Cristo Jesus para nós, né, esse mistério que desde a fundação do mundo estava oculto com Deus, né, irmão? Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e a misericórdia para com todos os pecadores. O propósito dessa lição, irmãos, ela tem o objetivo maior dela é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Jesus Cristo, né? E essa reconciliação do povo para com Deus, né, irmão, só veio através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua morte, né, que Deus reconciliou novamente o povo para com ele, né, irmão? Só através da morte na cruz do Calvário. É o que nós vamos aprender aqui. O primeiro tópico diz assim, ó: a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, né? Isso é fato, né, irmãos? A partir do pecado, o homem se distanciou de Deus e ali, a partir da morte, do pecado, né, irmãos, o homem morreu, né? O homem se afastou de Deus. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação, né? Ele nos deu novamente o privilégio para que nós viéssemos a ter salvação em Cristo Jesus. A doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, né? Então, o capítulo 1, versículo 3 ao 14, que é a leitura em classe. Ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça,
Versículo 6, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à santidade, à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho, né, irmãos? E nesse texto do 3 ao 14 de 1 Efésios capítulo 1, ele fala da Trindade Santa. É o que nós vamos estudar um pouquinho, irmãos, sobre a divindade, né, santa, a qual o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Nesses versículos, né, que é o que nós lemos, é o que foi citado aqui do 3 ao 14, Paulo inclui passado, presente e futuro. Destacou a obra de cada uma das pessoas da divindade, né? Ele destaca cada trabalho de cada pessoa, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele relata, né, irmãos, nessa passagem: em relação a nós, Deus o Pai, no passado eterno, escolheu-nos em Cristo para sermos santos e sem culpa, né? É o que ele está falando. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, derramando sua graça sobre nós em Cristo. Deus, o Filho na história, Deus, Jesus como Deus, é o Filho da história, o Filho na história passada, nos redimiu pelo seu sangue, trazendo-nos perdão e derramamento abundantemente sobre nós, derramando sobre nós abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência. Mesmo agora, estando em Cristo, e olhamos para frente, visando completar a plenitude do plano de Deus e sua respectiva glória, reservada para nós. Agora fomos selados pelo dom de Deus, o Espírito Santo, a garantia viva da nossa herança futura. Então ele fala de Deus Pai, fala de Deus Filho, né? O plano de Deus era esse: escolher o seu Filho amado, né? O seu único Filho, para enviar, para morrer por nós, para morrer pela humanidade caída. E agora, através do Espírito Santo, que dá sabedoria ao homem, que dá entendimento ao homem, para que o homem permaneça confiando na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que verdade maravilhosa! De alguma maneira, nós e todo o povo de Deus somos o foco do interesse do Altíssimo desde antes da criação do mundo. Então, o que o comentarista está dizendo, irmãos? Desde o começo, desde o início, o propósito de Deus, o objetivo de Deus, né, sempre foi o desejo de trazer o homem para junto dele, a sua criação, a sua obra-prima que ele fez, que ele criou com tanto carinho, com tanto amor, né, irmãos? Jamais virou as costas para o homem. Então, o objetivo dele, o propósito dele sempre foi trazer ele para junto, para trazer o povo para junto dele de novo, na sua criação. Sempre foi o propósito de Deus. Cada pessoa da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, foi envolvida para trazer-nos a graça na qual vivemos agora, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, irmãos? O propósito deles três, da Trindade Santa, sempre teve o mesmo pensamento, o mesmo desejo de novamente trazer, né, o povo, a humanidade para junto dele, né, irmãos? Esse sempre foi o objetivo e o propósito e o desejo de Deus. Cada pessoa da divindade que citei foi envolvida para trazer-nos a graça na qual vivemos agora. Em vista de tudo isso, não tem como um cristão ser insignificante, sem importância ou eficaz. Isso daqui é importante, irmãos. Nós falando diante do amor de Deus, diante do consentimento da Trindade Santa em fazer tudo para que cada um fazendo a sua parte, o desejo de Deus, enviar o seu Filho, né, e o seu Filho de imediato aceitar a morte de cruz. E agora o Espírito Santo, né, irmãos, vir nos envolver, o Espírito Santo vir nos convencer, mostrar que Deus está conosco, nos alegrando, nos dando graça, né? Então ele fala aqui que nem um crente, irmãos, é insignificante, sem importância ou
ou não é eficaz, né? Então às vezes nós achamos que nós somos tão insignificantes, nós estamos, né, irmãos, sem importância, mas para Deus, irmão, nós somos muito bem importantes, nós somos significantes, irmão, diante de Deus, diante de todos os homens, né, irmãos? Isso também somos eficazes, né, irmãos, diante de Deus, diante da misericórdia do Senhor na nossa vida, que nos salvou. Hoje nós temos paz com Deus, hoje nós somos pessoas, irmãos, que devemos, né, irmãos, procurar as outras pessoas que não têm Deus, mostrar a importância da salvação, a importância da pessoa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Isso o comentarista quer colocar, né? Às vezes nos achamos tão miseráveis, insignificantes. Não, irmãos, nós somos importantes para Deus, nós somos significantes, sim. Deus nos olha com um olhar de amor, com um olhar de bondade para nós, né, irmãos? E nós somos eficazes, sim. Nós somos diante de Deus, né? E para Deus, né, irmãos, tão importante. Deus nos ama e nós nos devemos nos sentir assim, tanto para com Deus e para com as outras pessoas também, a qual devemos fazer, né, irmãos, levar o evangelho de paz, o evangelho, né, de salvação. As energias de Deus são usadas para a nossa redenção. Veja bem, as energias de Deus são usadas para a nossa redenção, porque em Cristo somos importantes para Ele, porque em Cristo nós somos importantes para Deus, né? E com o Espírito de Deus presente em nós, temos o poder de viver para louvor da sua glória. Então o propósito, irmãos, que Deus nos reconciliou de novo para com Ele, para quê? Para vivermos para a glória de Deus, irmãos, né? Nós se preocupamos tanto com as coisas dessa vida, às vezes nós estamos, veja que o título da lição é sobre coisas espirituais, né, irmãos? Em nenhum momento aqui nessa lição nós vamos ver de coisas materiais, é tudo algo espiritual. Então nós devemos vivermos para a glória de Deus, né? Diante de toda dificuldade, diante de todos os problemas, né, irmãos? A nossa vida, ela tem que ser para a glória de Deus, né, irmãos? As pessoas têm que ver em nós que habita o Espírito Santo, né, irmãos? Que o nome do Senhor é glorificado na nossa vida, mesmo diante de qualquer situação, né, irmãos? A enfermidade bateu na nossa porta, né, irmãos? O desemprego bateu na nossa porta, irmãos. É para a glória de Deus. Tudo nós temos que glorificar a Deus, né, irmãos? Nós temos que dar testemunhos de cristão. O nome do Senhor tem que ser glorificado na nossa vida. Diante do que estamos vivendo hoje no Brasil e em toda a face da terra, irmãos, as pessoas têm que ver em nós algo diferente, que nós não nos desesperamos, né, irmãos? Lógico, às vezes nós ficamos abalados e tal, mas também porque somos humanos, né? Mas não devemos, né, irmãos, desesperar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, né, irmãos? E nós temos que viver para louvor da sua glória, né, irmãos? O nome do Senhor tem que ser glorificado na nossa vida. É nessas horas que nós mostramos que nós somos cristãos, que nós servimos um Deus vivo, né, irmãos? Nós estamos passando por adversidade, nós estamos diante de uma dificuldade, mas o que nós vamos fazer? Nós temos um Deus que contempla na oração, nós temos aonde recorrer, irmãos. A igreja, ela tem aonde recorrer, buscar a Deus, buscar ao Senhor em segredo. O que Deus diz? O que Jesus disse, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e busca a Deus. Não podemos desesperar diante de uma situação, né, irmão? Nós temos Deus ao nosso lado, o Deus de Jacó está do nosso lado. Nós temos aonde recorrer, onde o mundo, irmãos, que não tem, ele vai procurar, né, irmãos, beber, se drogar, ou às vezes até tirar sua própria vida, mas nós não, nós temos, né, irmãos, um Deus vivo que ouve a nossa oração, mesmo que a adversidade não passa, mesmo que a adversidade está prevalecendo, mas nós temos confiança e Deus nos conforta a passarmos aquela adversidade em paz, né, irmãos? Isso é para louvor da sua glória. Amém? Graças a Deus, que Deus colocou no meu coração aqui, irmãos, no primeiro tópico, tá? Vamos dar sequência aqui no tópico 2, para nós ganharmos tempo, né? Uma vida... Antes do tópico 2, irmãos, eu quero ler aqui mais um ponto, aqui o ponto 3, a nova condição, né? Que é o ponto 3 do primeiro tópico, é o subtópico 3, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espirituais a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, aqui em referente em Cristo. E eu quero passar para os irmãos aqui, irmãos, o significado de em Cristo, né?
a nova condições, a expressão em Cristo. O que é? O que significa em Cristo, né, irmãos? Aqui, em Cristo significa que o crente vive e age agora na esfera de Cristo, da presença de Cristo Jesus, né? O novo ambiente do redimido é o da união com Cristo, né? Em Cristo, o crente tem comunhão consciente com seu Senhor e nesse relacionamento, né, irmãos? Nós temos que ter em Cristo, não basta só nós falarmos que somos cristãos, que vivemos em Cristo, né, irmãos? Nós temos que ter relação, né, irmão? Comunhão com Deus, relação com Deus, né, irmãos? Igual estou citando, nesse momento que estamos passando, né, irmão? Nós temos que dobrar nosso joelho e se humilhar diante dele. Nós temos um Deus que nos ouve. É isso daí, esse é um relacionamento, né, irmãos? É uma comunhão com o nosso Deus, isso que nós devemos ter, né? E vida de Cristo manifestada através dele. Essa comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã, né? Então, isso é importante na vida do cristão, né? Essa comunhão com Cristo, né? Buscarmos a Deus, dobrar o nosso joelho diante de Deus, né? E clamarmos que Ele ouva a nossa oração, né, irmãos? Louvar a Deus diante dessa dificuldade que estamos passando com essa pandemia, né, irmãos? Louvar, cantar um hino para louvor a Deus, agradecer a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que todas as coisas contribuem. Lá em Romanos 8:28 diz, né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Então nós somos, irmãos, este povo, nós temos, diante dessa adversidade, nós temos que continuar buscando a Deus, buscando ao Senhor, porque Ele está do nosso lado, né, irmãos? É nessa hora que nós mostramos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né, irmãos? E o brilho do Espírito, o Espírito Santo brilha em nós, né? A Bíblia contrasta nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada, né? Então a Bíblia contrasta, né? Se nós estamos em Cristo, por isso que eu quis citar aqui, irmão, se nós estamos em Cristo, entendeu? Qual eu disse, nós temos que manifestar que nós estamos em Cristo, nós temos comunhão com Cristo, temos comunhão com nossos irmãos, temos comunhão com nossos vizinhos, temos comunhão com todos, né, irmãos? Temos comunhão amamos a todos, e isso mostra que nós estamos em Cristo, né? E a Bíblia contrasta nossa nova vida em Cristo com a velha natureza adâmica, né? Então, nós éramos lá, né, irmãos, antes de aceitarmos a Cristo, nós vivíamos a natureza adâmica, a vida do pecado, né, irmãos? Nós não perdoávamos, nós não éramos maus, né? Então, mas agora nós somos nova criatura, né? Enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pecado e condenação e morte, nossa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, né? Vinda de Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vida no Espírito, fomos salvos, né? Caracterizado, a nova vida em Cristo, o que nós vivemos em Cristo, é caracterizado pela salvação, né? Isso é pela graça. Vida no Espírito, agora já é parte de nós, nós temos que viver em Espírito, né? Na graça abundante, né? Isso nós temos que viver na graça abundante, isso parte, é fruto do Espírito. Retidão, né? E vida eterna. Então temos que viver uma vida de retidão, né, irmãos? E ter a nossa confiança de vida eterna, a nossa confiança está, mediante tudo que passamos, mas nós sabemos, nós temos uma esperança de vida eterna, de estarmos com Deus para sempre. Amém? Aqui eu termino esse primeiro tópico, né, irmãos? Graças a Deus eu procurei expandir um pouquinho, né, irmãos, porque eu já havia notado algumas coisas, eu creio que deu para nós aprendermos um pouquinho, né, irmãos? Agora vamos passar para o tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta nos santos de Deus, né? Está lá em Colossenses 1:26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara. Veja bem, tudo que aconteceu, Deus já planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, né? Então,
que Deus, né, fala lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, irmãos? Então o mundo não foi o Joel, não foi A ou B, mas foi o mundo, né, irmão? De tal maneira que deu seu Filho para todos, né, irmão? Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com lhe agrada, com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia, né, irmãos? Não é por merecimento, não é por obra, não é por nada do homem, né, irmãos? Mas porque por amor e misericórdia de Deus, né? Aqui tem as referências. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, né? Então, tudo foi, né, combinado, tratado entre Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. A vontade de Deus era essa, o propósito de Deus era essa, né, irmãos? Para com o homem, e ele enviou o seu Filho para que o seu Filho salvasse através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, né? Novamente nós tivéssemos comunhão com Deus. Eu não vou ler, irmão, mas a referência está lá em Colossenses, né? Eu já li, né? Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 20, lá Paulo escrevendo aos Colossenses sobre, né, esse tema aqui, amém? O subtópico 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, né? Ele estava com Deus, ele era Deus, né? Que fala lá em João 1. Então, tudo que foi feito por ele e para ele. Para Cristo e por o que subsiste em Cristo, né? Está em João 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e Hebreu 1, 2 e 3. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo, né? Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, né? Tudo que aconteceu em Adão, irmãos, agora foi restaurada em Cristo Jesus, né? Então tudo em Cristo, né, igual já li, né, foi restaurada. Agora todo homem tem acesso, né, irmãos? Tudo que havia perdido, né, agora volta a ter novamente validade em Cristo Jesus, tá? Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, né? Então aqui sobre esse texto aqui não está querendo, né, irmão, porque a pessoa aceitou Jesus e tal, e no final todos serão salvos. No final daqui da lição, no último tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Aí sim, né? Tudo como Deus planejou, como está em João 3,16. O plano de Deus era esse. O plano de Deus era que todos, né, ele deu seu Filho para que todo seja salvo, né? Para que todo seja salvo. Mas a decisão é do homem, né? O homem tem o seu livre-arbítrio, né, de aceitar e de permanecer também, né? Aceitar e permanecer até o fim, né? A Bíblia diz: aquele que permanecer até o fim será salvo, né? Deus planejou Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos, né? Será na plenitude dos tempos, nos términos dos tempos, né, irmãos? Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então Deus sempre, né, irmãos, colocando em Cristo todas as coisas. Deus Pai sempre colocando em Cristo todas as coisas, tá, irmãos? Aqui o subtópico 3 do tópico 2 nós não vamos entrar aqui no tópico 3, irmãos. O Espírito Santo, penhor da nossa herança, né? Então já falamos de Deus Pai, né, que todo o propósito dele foi esse, de salvar, de trazer novamente a humanidade para junto de si, né? Através de quem? Através do Deus Filho, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele morreu na cruz do Calvário, ele foi enviado para que o propósito de Deus Pai fosse feito, fosse realizado, fosse concretizado, né? Ele envia o seu Filho, né? E agora, irmãos, depois da obra redentora de Cristo Jesus,
o Espírito Santo é penhor da nossa herança, tá? Vamos ler agora sobre a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, né? Nós todos temos conhecimento, né, igreja, que quando a pessoa aceita Jesus, naquele momento ele já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nele, né? Começa a habitar nele o Espírito Santo de Deus, né? Que ali começa, né, uma mudança. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele aceitou crendo no Senhor Jesus Cristo, e agora o Espírito Santo faz morada nele, né? Nos tempos bíblicos, mais em cima, que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, né? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Veja bem, aceitamos Jesus Cristo, né? Aceitamos a Deus, né, irmãos? Aceitamos o Evangelho através de Jesus Cristo, com a fé na morte expiatória de Jesus. E agora, irmãos, o comentarista está falando aqui que nos tempos bíblicos o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Então agora, irmãos, nós já não somos donos de nós mesmos. Aqui significa o quê? Que nós temos um dono, nós temos a quem prestarmos conta, né, irmão? Nós temos um dono, ele comprou, né? Ele pagou, né, irmãos? E agora nós somos de propriedade de alguém, né? Então ele tem a nossa posse agora, tá? Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Veja bem, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, né, irmãos? O próprio Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Veja que maravilha, né, irmãos? E que responsabilidade também do crente, né, irmãos, que está verdadeiramente em Cristo. É por isso, irmãos, que nós temos que em todo tempo tomar cuidado, vigiar, né, irmãos? Não darmos mau testemunho, não escandalizar o Evangelho, né, irmãos? Porque veja o trabalho da Trindade Santa, né, irmãos? Para salvar o homem, para trazer novamente o homem para com Deus, para ter comunhão com Deus, para ter paz com Deus. Veja bem a Trindade Santa, o trabalho que Deus fez, o Deus planejou, Jesus realizou, e agora o Espírito Santo nos dá continuidade, irmão, para que nós possamos, nos dar sabedoria, entendimento, graça, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor. Veja bem, né? Então nós temos tudo isso, né? E para que também, tem outra aqui mais, irmãos, somos filhos de Deus, e o maligno não lhe toca, né, irmãos? Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ó, irmãos, eu sublinhei aqui, tá? Assim, a terceira pessoa da Santíssima da Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador, né? Então, o que é o papel da terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo, o que é? Ele tem um papel fundamental de regenerar, irmãos, né? Então, o que cabe a nós? A pessoa aceitou Jesus, né, irmãos? Nós não devemos já de imediato, né, cobrar de uma pessoa, né, irmãos, que aceitou Jesus, veio de conhecimentos de outras tradições, conhecimento de outras coisas, outras religiões, né, irmãos? E não é isso que faz. O que cabe a nós, né, irmãos, é ensinar dentro da palavra de Deus, né, procurar fazer que aquela pessoa frequente a escola dominical, frequente os cultos de doutrina, mas quem vai regenerar, quem vai trabalhar ali, irmãos, é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que vai dando entendimento, sabedoria, o desejo da pessoa, né, irmãos, mudança de vida, e vai regenerando, né? Purificar também, né, é a pessoa do Espírito Santo. E ó, você vê que é uma coisa gradativa, né, irmãos? Gradativa, é regenerar, purificar e santificar o pecador. Veja que vai criando, né, irmãos, os laços aí, que um vai chamando o outro, vai entrelaçando com o outro, né? E a pessoa tem um desejo de santificar a sua vida, né, irmãos? Veja que maravilha, né? E é Ele
Ele é quem convence, né? O Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, e é ele que vai trabalhar na vida do homem, é ele que vai fazer a mudança, né, irmãos? Não cabe a nós julgar, não cabe a nós condenar. O que cabe a nós, irmãos, é anunciar o Evangelho, pregar a palavra de salvação, palavra de vida eterna, né? E quem faz a obra é o Espírito Santo, e nós sabemos, graças a Deus. E quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo, né? E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, né? Então, irmãos, é o que nós aprendemos, e daí eu quis fazer questão de falar aqui, que, né, irmãos, que quando a pessoa aceita Jesus, se ele, independente da sua conduta, se ele aceitou e está dando testemunho, né, e está uma vida de, igual ele regenerou, né, purificou, santificou a sua vida, a sua salvação é garantida. Mas a partir do momento, né, irmãos, que ele saiu dos caminhos, aí também ele perdeu, né, irmãos? Ele perdeu a salvação, porque tem que permanecer no barco, né, irmãos? Tem que permanecer fiel a Cristo, igual está falando assim, aquele que permanecer fiel, está lá em Mateus 24:13, né, irmãos? E sobre o Espírito Santo, irmãos, o que eu quero ler aqui com os irmãos para eu terminar, o que eu quero ler? Né? O Espírito Santo, essa graça divina aqui, né, irmãos, que faz que nós, né, irmãos, diante do que está acontecendo, nós temos alegria, nós temos paz. É o Espírito Santo, né, irmãos? Isso é maravilhoso, o que temos vivido nesses dias, né? Assim, não estamos abrindo a igreja, não estamos cultuando fisicamente, mas eu tenho me alegrado bastante em rever os irmãos aqui através desse aplicativo, né, irmãos? Eu creio também que os irmãos têm se alegrado e nos ver, né, irmãos? Isso é maravilhoso, ouvir a nossa voz, ouvir a voz dos irmãos, isso é maravilhoso, né, irmãos? Mas nós vamos ter mais alegria ainda quando nós estivermos novamente, né, irmãos, congregando ali para a glória de Deus. O Espírito Santo e seu lugar na redenção do crente é um dos pontos principais da carta, né? Ele está referindo sobre a carta que Paulo escreveu, né, irmãos, ao Efésios. O Espírito Santo no crente é a marca ou sinal de propriedade de Deus, já falei, né, irmãos? Então, é a primeira porção ou quinhão da herança do crente. É o Espírito Santo de sabedoria e de revelação. É o Espírito Santo de sabedoria e de revelação, né, irmão? Veja que maravilha. Ajuda o crente a aproximar-se de Deus, edifica o crente, revela o mistério de Cristo, fortalece o crente com poder no homem interior, promove a unidade da fé cristã. O Espírito Santo é isso na nossa vida, né, irmãos? O Espírito Santo é isso no coração da pessoa que se rende a Cristo. Primeiro ele convence a pessoa, né, irmãos? Através do convencimento a pessoa vai ouvindo, a pessoa vai crescendo na graça, no conhecimento, o Espírito Santo vai dando entendimento, sabedoria, e isso faz com que, irmãos, a pessoa cresça, né? A pessoa se alegra na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? Deus é maravilhoso, irmãos. Eu agradeço, né, irmãos, por essa oportunidade que nos concedeu o Senhor, né, irmãos, estar lecionando essa aula. Espero que os irmãos tenham gostado, né, irmãos? Que o Espírito Santo, irmãos, fala melhor nos corações dos irmãos. Está fazendo uma pergunta para a classe, né, para todos os irmãos, para todas as irmãs. Está dentro da lição, tá, irmãos? Não estuda a lição e responde, tá bem? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.